Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Cantai ao Senhor um cântico novo. É o salmo desse dia, o salmo 98. Por isso nós louvamos e glorificamos a Deus Pai, louvamos e glorificamos a Deus Filho, Jesus Cristo, louvamos e glorificamos ao Espírito Santo. E pedimos a esse Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde ficai conosco, vinde fazei conosco tudo o que precisa ser feito nesse dia, vinde nos conduzir nesse dia. O Evangelho de hoje é de Marcos 3, 22 a 30. Os escribas, vindos de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois pode saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso porque dizem, ele tem um espírito impuro. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira coisa que o Senhor nos fala nesse evangelho de hoje, nesse evangelho de segunda-feira, é que a divisão não é de Deus. Então, todas as vezes que eu ver, que você vê, que nós observarmos divisões, nós já sabemos, ali não está o Senhor. Ali não habita Deus. Porque Deus não é esse espírito de divisão. E Ele está me falando para mim e para você. É uma forma de nós aprendermos. Todos os dias a palavra nos ensina. O Senhor, Ele nos ensina. Ele nos ensina para quê? Só para sermos pessoas melhor? Também. Mas para sabermos viver neste mundo. Para sabermos como olharmos, como queremos o céu. E hoje o Senhor vem nos falar de divisão. E Ele nos fala a partir de uma blasfêmia que é feita para Ele. Ele que age pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo, que é um só com esse Espírito, um só Deus, uma trindade santa. E à medida que Ele vai fazendo bem, que Ele vai fazendo os milagres, que Ele vai expulsando os demônios, aquelas pessoas vão dizendo que Ele está fazendo isso por Beelzebul. E aí o Senhor começa dizendo, como pode? Satanás, eu sei que é o príncipe do mal, né? É a mentira, né? Porque a palavra vai dizer que o inimigo veio para roubar, matar, dividir, destruir, né? Para mentir. Isso, todas essas ações, elas são do inimigo. E aí Jesus fala, como pode eu estou fazendo algo bom e me dizer que é por causa de Satanás? Como pode, de repente, ele fazer o que é bom? Quer dizer, se ele faz o que é bom, o reino dele está dividido. E todo reino dividido internamente não fica de pé, o Senhor fala. E aí o Senhor expande isso para o nosso dia a dia. Porque aí ele começa a falar da família. Uma família dividida internamente não permanece de pé. Então, isso é um ensinamento para mim e para você hoje. Para sabermos observarmos e vermos que se estamos divididos não é de Deus, porque a divisão ela não é de Deus. E aí o Senhor nos chama a atenção para isso. Ele nos diz mais que essa divisão pode fazer com que não permanecemos de pé. E isso não é só uma divisão no reino do Senhor, naqueles que anunciam o Senhor. Ele vem nos falar do nosso cotidiano, da nossa vida comum, porque Ele nos fala da família. E aí Ele nos dá um alerta, né? Para mim e para você, Ele diz,
Quando o inimigo quer nos dividir, quem ele pega? Os cabeças. E aí, quem é o cabeça da nossa casa? Quem é o cabeça da sua casa? Quem é que direciona a sua família? É um pai, é uma mãe? É só um pai, é só uma mãe? E aí o Senhor vem nos dizer que quando se quer destruir alguém, quando se quer destruir um homem forte, uma casa forte, o que se faz? Se amarra o homem daquela casa, aquela pessoa forte se amarra para poder saquear os seus bens. Porque essas são as ações do inimigo. Roubar, matar, destruir, separar. E hoje o Senhor está nos ensinando isso. Mas isso não é só um alerta do Senhor. O Espírito Santo não vem só nos alertar para sabermos como conviver nesse dia a dia. Ele não vem só nos alertar para isso. Ele vem nos alertar também para nos policiarmos, para treinarmos os nossos olhos, para enxergarmos todas as coisas. E policiarmos também o nosso coração. Porque nós temos essa tendência também de vermos alguém fazendo bem e nós temos essa capacidade de transformar aquele bem em algo mal. Nós temos a capacidade de ver os outros, um ajudando o outro e dizer, ah, ele é besta, né? O que ele está fazendo, né? Ou quem é ele para querer ajudar? Olha, o Senhor vem nos dizer hoje o que é obra de Deus e o que não é obra de Deus. E mais ainda, o Senhor vem nos dizer que aquilo que é de Deus é realizado pelo Espírito Santo. E Ele vai nos dizer que essa blasfêmia, esse falar mal, né, isso não tem perdão. Isso é um pecado para toda a eternidade, o Senhor está dizendo. E aí nós precisamos estar alerta para isso. Daqui a pouquinho, daqui a mais uns dias, nós começamos a entrar no período da quaresma, que é o período de nós examinarmos mais ainda, né? É o período de vermos ainda qual é aquele pecado que nós ainda não pedimos perdão. E o Senhor começa esse evangelho de hoje, da segunda-feira, nos chamando a atenção para isso. Para termos esse cuidado do que nós estamos falando mal, é de algo bom. Além de observarmos que um reino dividido não permanece de pé, nós precisamos também nos policiar se nós não estamos sendo causa de divisão. E o principal que o Senhor vem nos dizer aqui, que essa causa da divisão é pelo falar. É pelo falar, pela blasfêmia. Mas o Senhor também nos dá um alerta que esse falar pode causar toda essa divisão. Mas dependendo do que nós estamos falando, nós podemos ter um pecado para toda a eternidade. Então que o Espírito Santo venha estar conosco, venha nos prescrutar nesse dia, venha nos policiar, nos examinar, venha nos conduzir nesse dia, né, para realizarmos tudo aquilo que gera unidade, para não sermos causa e nem motivo de separação, né? Então, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, pedimos ao Espírito Santo o dom da unidade, o dom de propagarmos a paz, de propagarmos a unidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.